Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, hoje, sexta-feira, dia 18 de julho, nós temos para nossa reflexão o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versos do 1 ao 8. Esse Evangelho é bem conhecido, as pessoas têm meditado nele durante séculos, no caso milênios, e nos dias atuais também é muito conhecido por conta das controvérsias que existem entre católicos e protestantes, adventistas, sobre guarda do sábado. Mas eu não quero trabalhar esse aspecto, já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa hipocrisia sabática, Então, esse farisaísmo sabático. Mas eu queria trabalhar a misericórdia, o amor, Nós precisamos olhar para este lado que Jesus chama a atenção dos fariseus. Os fariseus, muito zelosos da lei, mas legalistas, sem misericórdia. Então veja, naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Aqui eles já estão mentindo, Porque os discípulos não estavam cortando com a foice e fazendo feixes, ou seja, fazendo colheita de fato. Eles estavam colhendo com a mão algumas espigas. No livro do Deuteronômio, ou é Levítico, não vou lembrar agora, mas se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que qualquer peregrino que estivesse passando em determinada plantação e tivesse fome, tanto na plantação de trigo como na plantação de uvas, ele poderia entrar, colher com as mãos e comer naquela plantação o que fosse necessário para o seu sustento naquele momento. E ele não cairia em pecado contra o repouso sabático, pois ali era uma questão de sobrevivência, era uma questão de misericórdia, era uma questão de saciar a fome naquele momento, e aquilo não era caracterizado um trabalho. Porém, os fariseus, querendo condenar Jesus e os seus apóstolos, acusa-os de fazer algo que não era permitido, quando na verdade era a exceção da regra. Deus sempre vai ter a exceção das regras que ele mesmo estabeleceu. Tudo isso por quê? Por causa da misericórdia. Então, continuando o versículo 13, ele vai dizer, Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiam fome? Aí Jesus traz um exemplo ainda maior, porque eles admiravam Davi, Eles admiravam Davi como um rei segundo o coração de Deus. Então ele traz um exemplo ainda maior de como Davi, com fome, e os seus companheiros entraram no templo. Veja, versículo 4, como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Só os sacerdotes comiam aquele pão da oferenda, que eram colocados dentro do templo, e com o passado, às vezes passava um determinado tempo, eles trocavam, tiravam aquele pão e colocavam um pão novo, e aquele pão que era retirado era permitido apenas os sacerdotes comer, E ele continua: ou nunca leste na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ou seja, eles trabalhavam no templo, eles faziam inúmeros trabalhos físicos, sacrificando, e outras pessoas que trabalhavam, os levitas, sacrificando, limpando e tudo mais. Ou seja, eram trabalhos e mais trabalhos braçais feitos em dia de sábado, mas que não rompia, não caíam em culpa. Por quê? Porque estavam trabalhando para Deus em primeiro lugar, e os dois mandamentos maiores são o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, quando nós estamos praticando a misericórdia e o amor a Deus, o mandamento do sábado não é violado, E aí veja, Jesus conclui dizendo assim no versículo 6: ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Jesus está dizendo: eu sou maior do que o templo. E os meus apóstolos, eles estão colhendo algumas espigas porque eles estão a me servir. Por isso eles não estão violando o sábado.
Primeiro, que a lei permite, a lei mosaica. Segundo, que eles estão prestando um serviço a Deus, como os sacerdotes faziam lá no antigo templo. E por isso eles não estão violando o preceito, o repouso sabático. E aí Jesus conclui: se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus mostra que eles condenaram os apóstolos de maneira inocente e tantos outros de maneira, como por exemplo, apedrejar a mulher adúltera. Ela ia ser apedrejada. Dependendo deles, ela seria morta. Não que ela seja inocente, mas pelo menos Jesus agiu para com ela com misericórdia. E São Tiago vai dizer que a misericórdia como é que eu posso dizer? A expressão ipsis litteris sobressai-se sobre o juízo, né? Se sobressai no juízo. A misericórdia, ela tem um peso, podemos assim dizer que um peso maior, porque é isso que Deus é, misericórdia, e a sua misericórdia se renova de geração em geração e a cada manhã. Então que Deus nos ajude, que Deus nos ensine a vivermos a misericórdia. Deus abençoe.